começar com uma oração. Vou levantar isso aqui para você. Tá dando pra ver? Ajeita a microfonia aí. Você é grandão. Tá bom assim. Bom, vamos orar então a Deus e pedir iluminação nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esse santo dia, Pai, te agradecemos porque o Senhor já nos alimentou, Pai, com a Tua palavra, porque o Senhor nos trouxe, Pai, um pouco mais do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, Senhor. Te pedimos por esse momento aqui também, ó Pai, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que a grandeza da Tua palavra, Pai, e as riquezas da Tua sabedoria, Pai, superem as debilidades daquele que fala, Pai, e que o Senhor me abençoe, para que eu fale apenas a Tua palavra, Pai, e nada que venha simplesmente de mim, Senhor. Que essas verdades, ó Pai, que serão expostas aqui, fiquem gravadas nos nossos corações e que possamos praticá-las, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, como o pastor mencionou, isso aqui era para ser uma devocional, tá? Então eu já vou pedir aí desculpa aos irmãos, porque eu não vou fazer jus aqui ao texto, porque é um texto extremamente profundo, um texto é um dos textos que eu mais gosto das Escrituras, que mexeu muito comigo a primeira vez que eu li, né? E a primeira vez que eu li esse capítulo foi a primeira vez em que eu comecei a ler nas minhas devocionais a Bíblia junto com livros de comentários, né? E depois que eu li o primeiro capítulo desse livro com comentários, eu decidi que eu não ia conseguir mais ler simplesmente a Bíblia, porque a minha falta de conhecimento me deixava perder muita coisa pelo caminho. E é um pouco disso que eu quero trazer aqui para os irmãos hoje, um pouco do que eu aprendi nessa minha primeira leitura desse capítulo, e eu espero que Deus fale aí aos nossos corações. O texto é Oséias, capítulo 1, a gente vai ler aí o capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, no seu primeiro versículo. Tá? Talvez a gente não termine tudo hoje, mas eu vou ficar aqui de olho no horário, né? O pastor já me cobrou, e até para não cansar muitos irmãos, se for necessário a gente para no meio e numa outra oportunidade a gente continua. Tá? Oséias capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de Desfavorecida, porque não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. Na minha adolescência, meus pais tiveram
trabalho dobrado aí comigo para me fazer ler, né? Eu nunca fui muito fã de leitura, não gostava muito de ler. E assim, mesmo depois de todo o esforço que eles fizeram, hoje em dia, basicamente o que eu leio é a Bíblia e alguns outros livros, né? Livros a respeito de teologia, né? Que tocam ou que focam em aspectos da vida, mas sempre baseadas na palavra de Deus. Eu não tenho um portfólio muito bom em outros tipos de leituras, né? Mas assim, de todos os livros que eu já li, né, isso aí é muito fácil falar, e provavelmente de todos os livros já escritos, a Bíblia passa longe, né, de todos os outros em questão de profundidade, em questão de sabedoria e até em questão de escrita, né, de referências, né, a própria Bíblia fazendo referências a ela mesma em outros versos, em outros textos, fazendo jogos de palavras e isso acrescenta uma profundidade espetacular em relação ao que a Bíblia fala, e muitas vezes a gente lê, né, de forma superficial e não consegue perceber a profundidade de determinados textos, de determinados versículos, né? E me chamou muita atenção os comentários que eu li a respeito desse capítulo. Eu quero trazer isso aqui um pouquinho para vocês, embora algumas coisas pareçam um pouco óbvias, né? Para mim, às vezes, ficavam muito escondidas na superficialidade da minha leitura e da minha falta de conhecimento, né? Não só do contexto histórico de alguns textos ou em relação aos textos originais e tal. Então, assim, eu quero trazer um pouco disso focado nesse primeiro capítulo de Oséias, e eu espero que Deus consiga falar ao nosso coração e trazer um pouco das coisas que ficam subentendidas ou não ficam tão claras aos nossos olhos numa leitura mais rápida, tá? O livro de Oséias é um livro que basicamente fala, obviamente, de pecado, mas é um livro que também fala, em especial, do adultério espiritual de Israel, tá? Eu vou passar um pouco depois pelo contexto histórico, vocês vão entender um pouco melhor, mas o principal assunto, o principal pecado que Oséias revela e confronta com o povo de Israel é o pecado da idolatria, tá? Isso não foi combinado não, eu já tinha preparado esse texto antes, né, mas a gente vai fazer vou trazer alguns pontos aí que o pastor falou mais cedo, que tem tudo a ver aqui não só com o livro, mas com esse primeiro capítulo de Oséias. Ele fala também de alguns outros pecados que são decorrentes desse, mas assim, o principal, né, o âmago desse livro é trazer à luz os pecados de idolatria que Israel vinha cometendo. E não só isso, mas ele traz o pecado da idolatria sob uma outra perspectiva, e a gente vai ver bastante isso no primeiro capítulo. Ele discorre sobre isso ao longo de todo o livro, mas aqui no primeiro capítulo de forma especial, mostrando por que a idolatria ela é considerada um adultério espiritual, né? Aqui pelo que a gente já leu, fica bem claro como que o abandono de Deus e como o pecado da idolatria é uma afronta especial, uma afronta muito, muito forte contra Deus pela relação que Deus tem com o seu povo, né? E a gente vê isso também em outros textos, né, falando sobre a igreja como a noiva de Cristo, né? E isso vai ficar bem explícito aqui nesse primeiro capítulo, né? Então, assim, basicamente esse primeiro capítulo, o livro todo de Oséias, eles falam de pecado, né, como basicamente todos os profetas, mas em especial de adultério espiritual e do abandono, o abandono a Deus, tá? Mas é um livro que também fala de juízo, de disciplina, né, as ameaças que Deus faz em relação ao seu povo quando o seu povo se desvia de Deus, se desvia da adoração plena e da adoração correta diante dele. Mas é um livro também que fala sobre perdão, sobre restauração e misericórdia. A gente vai ver ao longo dessa meditação que a misericórdia e a graça de Deus, mesmo para o seu povo em pecados grosseiros e em pecados bem afrontosos e constantes,
mesmo assim, a graça e a misericórdia de Deus, elas são estendidas de forma larga ao seu povo, e tudo isso baseado na questão da aliança, que vai ficar bem clara aqui ao longo desse livro. Inclusive, essa comparação que é feita aqui dentro do livro de Oséias, de Deus com seu povo, com um marido e uma esposa, mostra bem como é firme e como é forte essa relação aliancista que Deus formou com o seu povo. Tá? E o primeiro capítulo em especial, ele é basicamente um resumo de todo o livro. A gente vai, você lendo o livro todo, você percebe isso com mais clareza. Esse primeiro capítulo é como se fosse uma introdução, né, como se fosse um resumo mesmo, né, de todo o livro. Tá? E a vida de Oséias, a gente pode chamar a vida de Oséias como um teatro da misericórdia e da graça de Deus, apresentando um paralelo bem firme, né, de Deus, da relação de Deus com o seu povo no seu casamento. Um relato bem forte, bem chocante, mas um relato também bem real. Existem algumas controvérsias aqui no livro todo, em especial no primeiro capítulo também, de dificuldade de interpretação e tal. Eu não, como vocês bem sabem, eu não sei nada de hebraico, mas os comentários que eu li, eles trazem um pouco disso, sobre essas controvérsias e tal. Eu vou citar algumas aqui. A primeira delas, e talvez a mais importante, e mais para frente também vocês vão entender por que existe essa controvérsia, em relação a esse relato da vida de Oséias ser um relato real ou simplesmente um relato alegórico. Tá? A minha humilde opinião, por tudo que eu li a respeito, e eu não tive tempo de fazer um estudo muito aprofundado, mas assim, pelo que eu li e entendi, né, não só do texto, mas de outros comentários, eu não consigo entender esse relato como um relato alegórico. Tá? Na minha humilde opinião, isso aqui é um relato real da vida de Oséias. São ordens feitas por Deus para que Oséias, em sua vida real, e aí ele como uma figura pública, né, como um profeta, ele demonstraria isso de forma bem clara para todo o povo, né, e aí como, vamos dizer assim, um subterfúgio à própria palavra do profeta, ou seja, ele prega, mas a vida dele demonstra aquela realidade que ele está pregando. Então, assim, eu particularmente não consigo entender isso como uma alegoria pura e simplesmente. Para mim é um relato real, né, sobre a vida de Oséias, e aí tudo sendo pautado pelas ordens divinas. Tá? Só para fazer um comentário, essa é a postura dos teólogos liberais, né, de achar que isso aí é só uma alegoria. Tá? Sim, tem alguns teólogos firmes também vão por esse caminho nesse texto específico, né? Sim, mas eu basicamente não consigo ver dessa forma. Tá? Só para levantar um pouco do contexto histórico em que esse livro foi escrito e do período em que Oséias vivia, ele estava no meio de um ressurgimento da adoração a Baal, né, que foi promovido por alguns reis, isso mesmo após um expurgo parcial que aconteceu no reinado de Jeú. Isso a gente consegue ver aí, a gente não vai abrir agora, mas vocês conseguem ver isso de forma um pouco mais clara em 2 Reis 10. Né? Baal, ele era um deus cananeu, era o deus da fertilidade, da guerra, das chuvas e das montanhas. E na adoração a esse deus era muito comum a prática sexual ilícita, né? na própria adoração, né? no culto a esse deus, inclusive com prostitutas e prostitutos cultuais. Tá? Então, a prostituição, né, era algo bem praticado entre os adoradores de Baal, e essa adoração acabou contaminando o povo de Deus. Eles acabaram adotando isso para si, e como o pastor falou mais cedo, havia eu esqueci a palavra, sincretismo religioso por conta disso. Né? A gente vê quando o povo está entrando na terra prometida, que Deus fala ao povo que extermine todos os povos daquela terra e jogue e se afaste completamente dos seus deuses e da sua adoração, porque isso traria males para o povo, isso faria com que o povo se afastasse de Deus e faria com que a mão pesada de Deus e o seu juízo caísse sobre o povo por causa desses pecados. E a gente vê isso acontecendo
de forma bem clara aqui no relato de Oséias, o povo tomando para si e praticando em larga escala não só a idolatria, e aí no caso especificamente aos Baalins, ou a Baal, mas também cometendo outros pecados relacionados a isso. E uma coisa interessante em relação ao nome de Baal, que vai fazer todo sentido aqui nesse texto, ao longo de relato de Oséias, principalmente nessa comparação que é feita entre Deus e o seu povo, e o marido e a sua esposa, no caso Oséias e Gomer, é que Baal significa senhor, ou também pode significar marido. E aí a gente vai ver isso de forma bem clara, como que no livro de Oséias ele faz de vez em quando esse jogo de palavras para fazer essas comparações. Tá. Outra questão importante ressaltar é a instabilidade dinástica que o reino do norte, né, as 10 tribos de Israel, sofriam naquela época. Tá. Ali mais ou menos no período de Oséias, em especial depois da morte de Jeroboão II, houve a queda de 6 reis num período de cerca de 25 anos. Tá? O costume era que um rei fosse proclamado, e aí de forma divina, como aconteceu tanto com Saul quanto com Davi, e que depois da morte desse rei, o seu reino seria passado ao seu filho. Mas isso não aconteceu no reinado de Israel, em especial por causa do abandono da adoração ao Deus vivo e verdadeiro, e isso trouxe uma situação política muito complicada para o povo. Desses 6 reis que governaram no período de 25 anos, 3 governaram por 2 anos ou menos, 4 deles foram assassinados, o 5º foi deposto, e apenas um desses 6 reis foi sucedido pelo seu filho. Tá? E no meio disso também a gente vê um ressurgimento do poder assírio por parte de Tiglat-Pileser III e Salmaneser V, que eram reis da Síria naquele período, e eles reduziram boa parte ali da religião sírio-palestina à vassalagem. E a gente vai ver como isso vai se relacionar também com o texto e com o povo de Israel durante esse relato. Tá? Uma última questão importante aqui que eu queria trazer, e aí já para a gente começar a entrar no texto em si, é o estilo, como não só o livro, mas em especial esse primeiro capítulo, ele é escrito. Né? A gente tem aqui o paralelo de Oséias e Gomer como mostrando a relação deles em comparação à relação de Deus com o seu povo. E a forma como esse primeiro capítulo é escrito é interessante, porque ele mostra primeiramente a infidelidade de Gomer, em segundo lugar, a denúncia do pecado de Israel, depois a promessa de restauração de Israel aos plenos privilégios da aliança, e depois a ordem de Deus a Oséias de demonstração dessa restauração. Isso não é só um estilo literário por si, é também um indicativo teológico muito importante, porque mostra que nenhum ato humano de perdão pode ter prioridade sobre a clemência divina, e é justamente por isso que a promessa de restauração ao povo aparece antes da ordem que Deus dá a Oséias, para que ele demonstre isso na sua vida e na vida de seus filhos, como a gente vai ver aí mais para frente. Tá? No verso 1, ele fala: a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Nas culturas antigas, em especial no povo de Israel, ali, o nome das pessoas era algo muito importante. Né? Eles traziam significado real a respeito da própria pessoa, ou da sua família, ou das circunstâncias em que aquela criança nascia. E o nome de Oséias é um nome muito propício, né, para o que foi a missão que Deus deu a ele. Né? E a gente vê isso claramente. O nome de Oséias significa Salvador, ou Yahvé salva. Né? E isso é mais um ponto que faz com que detalhes aqui desse texto ressaltem aos nossos olhos, mostrando essa relação muito intrínseca entre o que estava acontecendo ali na vida de Oséias e o que acontecia entre Deus e o seu povo. Tá? No verso 2, a gente vê o seguinte: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Tá? Aqui a gente vê algo que aconteceu algumas outras vezes, né? A gente tem
acho que 2 exemplos de Jeremias, em que Deus dá ordens a Jeremias para que demonstre a palavra e a profecia que ele estava trazendo de forma mais visual, de forma mais clara ao povo. Isso começa aqui. A ordem que ele dá é: vai e toma. Essa é uma expressão típica, principalmente no Antigo Testamento, em relação ao casamento. A gente pode ver lá em Gênesis 4:19. Vou pedir que os irmãos abram rapidamente para a gente ver em que contexto esse mesmo termo é utilizado. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra Zilá. E aí tomou tem o significado de casamento mesmo, de tomar uma jovem e se casar com ela. Outro exemplo disso é Êxodo 34:16. A gente não vai passear muito por outros textos, mas eu queria só levantar alguns aqui a título de entendimento. E ele diz assim: e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. E aí ele está falando, nesse contexto, de casamento misto, né? Casamento entre o povo de Deus e os povos de outras terras. Tá? Um dos pontos que levanta muita discussão entre diversos comentaristas é essa palavra prostituição, tá? Aqui no verso 2, quando ele fala de Gomer. Vai tomar uma mulher de prostituições. Tá? Nesse verso, essa palavra ela pode ter 2 significados. Um deles é a prostituição literal, que seriam atos literais de luxúria, podendo envolver ou não o lucro financeiro ou material. E a outra possibilidade seria a prostituição espiritual, abandono da adoração ao único Deus em favor de ídolos pagãos, especialmente no caso os Baalins. Como eu citei anteriormente na introdução, a fornicação ela fazia era parte integral da liturgia da adoração a Baal. E como isso acontecia, né? Baal era o deus da fertilidade. Então, de certa forma, uma alegoria também, eles praticavam atos sexuais ilícitos com prostitutas e prostitutas cultuais, a fim de pedir o favor a Baal que traga fertilidade para a sua terra. Tá? E aí a gente tem uma questão muito importante, né, de deturpação em relação, até mesmo em relação às promessas feitas por Deus a Abraão e aos seus descendentes, naturalmente, né? Mas a Moisés e o povo ali saindo do Egito, né? Deus tinha prometido para o povo uma terra, como é bem citado, né? Que mana leite e mel. Ou seja, Deus prometeu ao seu povo uma terra fértil, uma terra fecunda, uma terra em que eles em que o povo trabalharia e ela traria retorno para eles, provendo para as suas necessidades. E aqui o que o povo de Deus está fazendo é pedindo de forma pecaminosa, né? E aí não só no sentido da idolatria, mas até no sentido moral também, pedindo para que outro Deus forneça a eles o que o Deus vivo e verdadeiro lhes prometeu, tirando o povo da terra do Egito. Então a gente tem um contorcionismo aí muito grande e a gente vê claramente como isso é uma afronta a Deus, né? O seu povo pedindo o favor de outro Deus através de práticas que o próprio Deus condena, para que esse Deus falso lhes dê aquilo que Deus prometeu a eles. Tá? E aí, assim, um ponto muito importante de discordância entre alguns comentaristas é o seguinte: alguns entendem que Gomer era uma prostituta, uma meretriz. Tá? Eu não, pelas coisas que eu li, pelos comentaristas que eu li, eu não consigo entender também dessa forma. Tá? E aí a gente tem 2 motivos para isso. Primeiro, Deus condena claramente que homens tomem por mulheres, tomem para si mulheres que sejam prostitutas. Tá? Isso é uma ordem que fica clara, se eu não me engano, em Levítico. Eu não trouxe o texto aqui, mas depois os irmãos, se tiverem curiosidade, podem procurar. E isso, inclusive, é um dos motivos
que faz alguns comentaristas sérios acreditarem que esse relato seja uma alegoria, porque Deus não mandaria, não daria uma ordem a um profeta que cometesse um pecado que ele clara e expressamente condena. Tá? Mas eu acredito que isso seja um problema interpretativo, tá? E eu não estou sozinho nisso, inclusive se dependesse de mim eu não teria interpretação nenhuma, né? Mas alguns comentaristas entendem que esse termo mulher de prostituições, ele está relacionado a filhos de prostituição. Ou seja, ele faz uma referência não faz uma referência a uma conduta passada em si futura. Isso a gente vai ver também um pouco melhor mais para frente. Ou seja, a corrupção de Israel era tanta, né, e aí não só na idolatria como também na prostituição, que as duas andavam juntas aí na adoração a Baal, que era muito difícil você encontrar uma mulher que fosse pura e casta, justamente por causa da carga de pecado, e aí no caso da prostituição, que a adoração a Baal trazia. Então todo o povo estava contaminado com isso, não era algo específico e particular de algumas pessoas ou algumas regiões, era algo que estava propagado em larga escala. Tá? E Matthew Henry faz até um... Qual? Provavelmente as pessoas que cultuavam a Baal, e iam oferecer sacrifícios, como você oferecer um sacrifício. O sacrifício era ter relação sexual. Exatamente. Essas pessoas não eram consideradas prostitutas, né? Sim. Prostitutos cultuais eram sacerdotes, né? Sacerdotisas. Chamavam dessa forma. Sim. Quem chamava assim era o Senhor e aqueles que eram profetas do Senhor. Uhum. Que para eles eles eram sacerdotes, né, dos deuses lá. Então a primeira possibilidade seria ela ser prostituta, não porque ela é uma profissional, né, ou vivia em prostituição, mas porque por causa da adoração ela se prostituía. Exatamente. E a segunda possibilidade, que é a possibilidade, que essa também é possível, o texto não especifica, mas que é muito comum, é que ela se tornou, que aí está claro, entendeu? Sim. Está claro. Tanto uma quanto outra se encaixa no contexto de Israel como uma luva, entendeu? Então é uma pessoa que o Senhor ordena que ele se una a ela, mostrar a condição, né? E outra coisa, né? A questão não é de Deus violar a sua palavra, está violando a sua palavra, mas ele é uma coisa que meu professor de Velho Testamento falava: se Deus me mandasse hoje matar alguém, eu lhe mataria. E por que ele dizia isso? Porque é a palavra de Deus. Sim. Deus está ordenando, entendeu? É a ordenação dele. Não é que ele esteja violando a palavra dele nesse sentido, mas ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então, assim, acho que há uma falta de, assim, às vezes, entendimento do que isso seja, um certo preciosismo. E o que, assim, de uma certa forma eu vejo, a maioria dos comentaristas mais assim, estão mais aliados com a teologia bíblica, né? É que realmente ela era uma prostituta, mas ela se tornou prostituta depois do casamento. Sim, a gente vai ver isso, mas você já está dando alguns adiantos. Matthew Henry, ele faz um comentário interessante para ilustrar, né, de certa forma, o que seria esse texto numa linguagem um pouco mais clara para a gente, vamos dizer assim. Tá? Ele diz o seguinte: vai, toma uma mulher de prostituições, porque se fosses procurar uma mulher honesta e recatada, não acharias, pois toda a terra e todo o povo que nela habita está entregue à prostituição, a acompanhante habitual da idolatria. Acho que esse comentário fecha um pouco esse entendimento e traz para a gente o que quer dizer, né, esse termo aqui utilizado. E é interessante também e bastante emblemático o uso da palavra terra aqui no finalzinho do versículo 2, que ele diz: porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E aqui a terra, ela está nessa frase sendo o sujeito de um escandaloso adultério, né, que está relacionado aí também com a idolatria. E faz lembrar as promessas que Deus fez a Abraão. A gente vê isso lá em Gênesis 12, 15 e 17, bem como o Êxodo, a conquista e o estabelecimento na terra prometida. Isso instiga um pouco a consciência daquele povo
que estava usando a sua terra, a terra que Deus prometeu a eles, em favor de outros deuses, ao invés de usá-la para glorificar e honrar o nome de Deus. Ou seja, eles estão pegando um presente dado por Deus e consagrando isso a um outro Deus. A gente vai ver também que um pouco mais para frente ele volta nisso, não nesse texto, mas eu vou citar esse texto mais para frente, e aí trazendo essa relação, né, que o povo que recebeu essa terra como um presente, né, a terra prometida que Deus deu a esse povo, que foi conquistado de forma sobrenatural, né, a gente vê claramente aí nos relatos que foi Deus que conduziu o povo nessa terra, não foi seu braço, não foi a sua força que conquistou essa terra para eles. E aí eles pegam esse presente, essa dádiva que Deus deu, que era um povo que não tinha uma terra, e usa essa terra para consagrar a deuses falsos. O versículo 4, ele dá continuidade, perdão, um comentário rápido aqui em relação ao versículo 3, né, e aí mais um ponto que para mim é um dos indicativos de que isso não é simplesmente uma alegoria, mas foi algo que aconteceu de forma real, né? Diz o seguinte: foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Aí pode ser um pouco de preciosismo também, tá? Mas um dos argumentos que muitos comentaristas utilizam para ajudar a sustentar o argumento de que esse texto, essa passagem que fala em relação a Oséias e a sua esposa é real e não alegórico, é que o nome de Gomer não tem nenhum significado muito específico ou muito forte que se relacione diretamente com isso aqui, né? Então, eles usam isso um pouco para quebrar esse argumento de que, todos esses nomes aqui trazem uma relação direta com aquilo que estava acontecendo, com a relação do povo, usam isso como um argumento de que, não, isso aqui é só uma alegoria e tal, né? E esse versículo aqui quebra um pouco isso, porque tanto o nome de Gomer quanto do seu pai, Diblaim, não trazem nenhuma relação específica nesse sentido, né? Os significados dos seus nomes. Na historiografia hebraica, quando você quer dizer que aquilo é histórico, você dá o nome do lugar e o nome da família. Sim. Entende? Então, assim, na historiografia hebraica, isso entende-se que o lugar é o quê? É Israel. Tanto que nas parábolas, raramente você tem um nome citado, e muito menos o nome do pai, o nome do lugar de onde ele vem. Dos caldeus, exatamente. Filho não sei quem, Jó, na cidade tal, filho não sei quem. Isso é historiografia. Sim. Você está dizendo que é um personagem histórico, não uma invenção. Isso aí. O versículo 4. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Aqui a gente começa a ver essas relações dos nomes desses personagens com a situação de Israel, né? Além do primeiro caso, que foi Oséias, né? O nome Jezreel, ele tem um significado ambíguo, tá? Basicamente o termo significa Deus espalhará, e esse significado, esse nome, os dois significados desse nome são utilizados aqui no texto. A gente vai ver isso mais para frente de forma mais clara, né? E esses dois significados podem ser um em relação a juízo, que seria como Deus espalha a palha ou algum outro lixo indesejável para destruí-lo. Esse é o primeiro significado, o significado no sentido de juízo. A gente também tem um outro significado que fala de restauração, que é como alguém espalha sementes em sulcos feitos pelo arado, a fim de plantar e desse modo restaurar a terra. Tá? A gente vai ver mais para frente como que isso é utilizado aqui dentro do texto, mas a princípio, né, nesse versículo aqui especificamente, o significado que ele quer trazer é esse primeiro significado, o significado de juízo, como que Deus vai espalhar aquela palha para que seja destruída pelo fogo, que é o seu juízo e a sua ira. E outra questão interessante em relação ao nome de Jezreel é que ele, de certa forma, faz um trocadilho com o nome do povo, né, que é Israel. No hebraico, os dois termos são muito similares e a pronúncia deles é praticamente igual. Então, outro aspecto disso Deus está querendo colocar aqui o nome desse primeiro filho de Oséias como uma figura, como uma imagem
para todo o povo de Israel, com esse trocadilho, com essa similaridade aí nas pronúncias. Quando ele fala Jezreel, se falar muito rápido, você pode até confundir com Israel, e isso é proposital, para que o povo veja naquela criança uma imagem, um símbolo do que é todo o povo. Tá? E aí ele continua: porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Eu citei anteriormente que Jeú promoveu um expurgo parcial da adoração a Baal, algumas décadas antes. Isso, inclusive, foi ordenado, né, não só esse expurgo, mas também o seu reinado, ele foi profetizado por Eliseu. Tá? Porém, aqui fica muito claro, né, que esse expurgo feito por ele foi desproporcional. A gente vê em várias passagens Deus trazendo, principalmente em relação a Israel, Deus trazendo um povo de fora para castigar o seu povo, e depois um outro povo para castigar o povo que castigou o seu povo. Por quê? Porque aquele povo oprimiu além da conta, né, se utilizou de perversidade, de maldade, e foi além do que Deus permitiria, né, na sua lei moral, para castigar o povo de Israel. Então, aqui a gente vê isso claramente também. Jeú, ele vai além daquilo que seria o correto, né? Ele ultrapassou todos os limites do zelo de Deus. A sua ambição superou a comissão divina, e o seu governo, apesar de impedir o culto a Baal, de certa forma, ele fez muito pouco para restaurar a devoção e a adoração a Deus, né? E a gente vê aí no relato de Reis que ele não se apartou dos pecados de Jeroboão, como o pastor citou mais cedo, né? Que ele manteve a prática da adoração aos bezerros de ouro, tanto em Betel quanto em Dan. Isso a gente pode ver aí em 1 Reis, no capítulo 12, os versos 28 e 29. Que diz o seguinte: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan. Aqui ele está falando de Jeroboão, mas no caso de Jeú, ele não se apartou desses pecados, ele continuou suportando e até promovendo a prática da adoração a esses bezerros de ouro, tanto em Betel quanto Dan, ao invés de voltar aí com a adoração firme e verdadeira que foi ordenada por Deus. No verso 5, ele continua a tratar não só desse nome, mas do juízo que viria através dele, quando ele diz: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tá? Esse vale de Jezreel provavelmente era a melhor terra para um campo de batalha. Tinha espaços largos, né, que permitiam manobras de carruagem, de cavalaria e de infantaria. Um lugar perfeito para quebrar o arco de Israel. A gente vê em alguns profetas, e a gente vê isso aqui também, que Israel tinha uma dependência muito forte, né, do seu poderio militar. O povo de Israel vinha se desviando nesse sentido, confiando muito no seu exército, confiando na sua força bélica, e não só isso, mas também no auxílio e na ajuda de outras nações que não adoravam a Deus, que não tinham temor de Deus. E aqui ele traz isso à tona com esse termo, quando ele diz: quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O arco ele era um instrumento de guerra que tinha uma precisão muito grande, era provavelmente a arma que tinha a maior precisão, né? Os arqueiros, normalmente eles tinham uma capacidade muito grande de acertar um alvo numa distância quilométrica, e aqui ele usa esse instrumento de precisão de guerra, né, contra o próprio povo que confiava nisso, né? Ele traz essa verdade à tona para mostrar para o povo que eles não deveriam confiar no seu poder bélico e nem instrumentos de guerra. E isso mostra também um pouco da tolice, né, da ignorância do povo
em confiar no seu poderio militar, inclusive no poderio militar de outras nações, mostrando que e aqui ele faz uma alusão à conquista que a Síria teria sobre Israel, sobre o reinado, se eu não me engano, de Tiglat-Pileser. A gente vê como esse pecado é recorrente. Um pequeno exemplo está no próprio livro de Oséias, no capítulo 14, no versículo 3. Que diz o seguinte: a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Então aqui ele está trazendo não só uma palavra de juízo ao povo, mas também aos seus reis, né? E a gente vê o resultado disso ao longo daqueles reinados que foram quebrados e não tiveram a sua permanência justamente por causa do pecado da idolatria e também da sua falsa confiança, não só no seu poderio bélico, mas no auxílio e na ajuda de outras nações. Nosso tempo está esgotado, tá? Eu vou parar por aqui e numa outra oportunidade a gente continua aí a falar sobre os versos 6 em diante, que vão continuar mostrando não só o pecado, mas principalmente a graça e a misericórdia de Deus estendida a esse povo. E a gente vai ver como isso é belo, como a gente vai ter o nosso próprio arco quebrado, né? Como a gente vai ver através do exemplo do povo de Israel, que a nossa confiança não deve estar em nós e na nossa força, muito menos em qualquer outro Deus ou qualquer outra nação, ou qualquer outra pessoa, que não seja o próprio Deus. E o próprio nome de Oséias, ele traz essa mensagem para a gente, é Yahvé que salva. E a gente vai ver isso com mais clareza aí numa próxima oportunidade. Vamos orar para finalizar? Senhor Deus, Pai amado,